Shalom, shalom, meus amigos visitantes do canal e amigos na fé que estão inscritos no canal. Que Yahushua, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, abençoe a todos nós. E esse estudo é um estudo que eu me referi no último vídeo, intitulado As Duas Casas de Israel. Esse estudo ele existe no canal O Tempo Está Próximo como Judeus e Gentios, um Israel, uma casa, o qual indico também a vocês. Porém eu estou fazendo agora um novo vídeo para este canal. E se você não é inscrito no canal O Tempo Está Próximo, se inscreva. E você que é do canal O Tempo Está Próximo e ainda não se inscreveu nesse canal, Yahushua voltará, se inscreva nesse também. Então vamos ao estudo, começando uma leitura no livro de Ezequiel. Eu vou usar novamente a versão de King James. Então vamos ver no capítulo 11 do livro de Ezequiel, no versículo 11, para darmos início a esse estudo. No versículo 11 está escrito assim: Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco serei simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. E no versículo 12 está assim: E ficareis convictos de que eu sou Yahweh. Na tradução de King James está Yahweh, o Senhor. Pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedecestes às minhas leis, mas vos conformastes aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. Se você for ver todo o contexto do capítulo 11, o nosso eterno Criador e Pai, através da palavra do Mashiach, ele fala aqui através do profeta Ezequiel que ele vai julgar a casa de Israel, nas fronteiras de Israel. Mas por que eu li essa passagem? Porque as 10 tribos, elas foram realmente espalhadas pelo mundo inteiro, as 10 tribos da casa de Israel. Mas agora vamos ver por que esse termo, as duas casas de Israel. No livro de 1 Reis, no capítulo 11 também, no versículo 9, temos a seguinte palavra: Então Yahweh se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Yahweh, do Eu Sou o que Serei, Deus de Israel, Elohim de Israel, que lhe aparecerá e advertira 2 vezes. Ou seja, o Eterno ele já tinha chamado a atenção do rei Salomão, filho de Davi, quanto aos seus pecados de idolatria. Se você for ver o contexto desde o início do capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver que Salomão pecou com várias mulheres, dando uma legalidade a elas para instalar altares de ídolos ou deuses falsos, como eram chamados na época, dentro de Israel, dentro do reino de Israel, na parte do sul. Israel ainda não era dividido, não existia casa de Judá e casa de Israel, era um Israel só. Mas devido aos pecados de Salomão, o Eterno o advertiu 2 vezes e ele continuou pecando, não se arrependeu. No entanto, o Eterno chamou, levantou um profeta e falou com o servo de Salomão, Jeroboão. E por isso no versículo 29 temos o seguinte: Naquela época Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, como é mais conhecido, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então, nesse encontro desse profeta Aías, como é mais conhecido, e Jeroboão, ele traz a palavra que o Eterno disse a Salomão e também disse através do profeta Aías a Jeroboão que ele rasgaria a terra de Israel, deixando somente uma tribo com Salomão, por honra a Davi,
que foi fiel ao Criador, e as outras 10 tribos ele daria a Jeroboão, e ele seria rei sobre essas 10 tribos, e foi rei sobre elas, na região do norte de Israel. Por isso temos o termo as 2 casas de Israel. Reino do sul, a tribo de Yahudá, que ficou com Salomão, e o reino do norte, as 10 tribos que ficou com Jeroboão. Aí você pode perguntar, mas não está dando 11? Sim. Porém, uma das tribos, que era a última das tribos e a menor das tribos, a tribo de Benjamim, ela ficou ainda no reino do sul, apoiando a tribo de Yahudá ou de Judá. No entanto, ficaram 2 tribos, por isso, em Jerusalém, no reino do sul. Daí então passou a ter ou existir 2 casas, por causa dos pecados de Salomão. Mas antes era um Israel só, uma casa. Então, desde esse evento de rasgar Israel, desse juízo que o Eterno fez, o Eterno começou a trazer palavras, levantar profetas para a casa de Judá e para a casa de Israel, de uma forma específica. Quando a casa de Judá pecava, ele levantava profetas específicos para falar com a casa de Judá. E a mesma coisa com a casa de Israel, as outras 10 tribos. Então temos que isso se passou por séculos e séculos. No entanto, mesmo separados, eles ainda não aprenderam que com o Eterno não se brinca, não se zomba. Com o Eterno não existe aquilo, não é nada demais, vamos fazer isso e esquecê-lo. Ele não está vendo. Porque ao Eterno ninguém engana, ao Altíssimo jamais ninguém enganará, ou qualquer coisa que façam em desrespeito a Ele será nada demais. Porque com o passar dos séculos, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, reino do sul e reino do norte, eles continuaram pecando com idolatria. Esse foi o pecado, ou um dos pecados principais deles, o que ocasionou a dispersão tanto da casa de Judá como a casa de Israel por outras nações. Com o profeta Jeremias, temos a dispersão da casa de Judá para a Babilônia, no cativeiro babilônico por 70 anos. Com a casa de Israel, reino do norte, temos a dispersão das 10 tribos para a Assíria, porque até Jeroboão e seus descendentes pecaram com ídolos pagãos, de povos pagãos que cercavam a terra de Israel. Então, amigo visitante do canal, ou amigo na fé que já está inscrito no canal, o pecado de idolatria é uma abominação ao Criador, porque o Criador ele fez o homem com inteligência, e é abominável ao Criador que o próprio homem faça imagens de escultura para ele mesmo adorar. Isso é abominável. O próprio homem fazer imagens de esculturas e dizer que aquilo é Deus e se prostrar diante delas. Isso é abominação. O Eterno fez o homem com inteligência, mas não para criar um ídolo e se prostrar diante dele. Porque o Eterno é o único digno de ser adorado, o único ídolo e Criador. No entanto, o homem foi feito à sua imagem e semelhança, e devemos adorá-lo. Mas o homem, o ser humano, quer criar ídolos para si e se prostrar diante deles. Vejam o absurdo. Por isso que é abominação. Então temos que as 2 casas de Israel passaram a existir por causa da idolatria, que é um tema que veremos daqui a alguns dias no canal, sobre idolatria. E para provar a dispersão da casa de Israel, as 10 tribos, vamos ver em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6.
Por que eu vou citar essa passagem? Porque a maioria já sabe que Israel, ou a tribo de Judá e Yahudá, ficou 70 anos cativos na Babilônia, porém desconhecem que as 10 tribos da casa de Israel, reino do norte, também foi cativa na Assíria, antes mesmo do reino de Judá ir para a Babilônia. Então, meus irmãos, eu vou continuar agora somente pelo áudio, pois a bateria da câmera acabou, mas eu vou fazer os slides aqui para vocês irem acompanhando. Então vamos ver nos versículos 5 e 6. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Halá e junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Então temos aqui que de fato a Assíria invadiu o reino do norte de Israel, onde estavam as 10 tribos, e os levou cativos para a Assíria. Ou seja, as 10 tribos ficavam na região que é conhecida como Samaria, reino do norte em Israel. E no canal Tempo Está Próximo, eu tenho uma lista com 15 vídeos de toda a leitura e estudo do livro do profeta Oséias. Oséias profetizou para as 10 tribos, para a casa de Israel, para que eles se arrependessem por causa de seus pecados. Então temos ali um belo estudo aprofundado, com citações de outras passagens também, de outros livros. E eu aconselho a você que veja todos os vídeos. Se você tiver sede mesmo da palavra, verá em uma semana ou até em menos tempo. Então veja o estudo completo do livro do profeta Oséias. Claro que em algumas passagens eu somente li, porque tem muita coisa para falar ali. Mas em 15 vídeos vocês aprenderão bastante sobre as profecias que correspondem à casa de Judá e a casa de Israel, principalmente a casa de Israel, que foi o foco da palavra, da exortação, da advertência, das profecias que o profeta Hoshea, no hebraico moderno, como é falado, fez. Então vejam esses vídeos, porque edificará o seu conhecimento e a sua fé e o entendimento sobre as 2 casas de Israel. Lá também fala sobre a casa de Judá, reino do sul. Então temos confirmação na palavra que por causa do pecado da idolatria, Israel, que era uma casa somente, passou a ser 2 casas. Casa de Judá, reino do sul, e casa de Israel, reino do norte. E também por causa da idolatria, as 2 casas de Israel foram dispersas pelo mundo inteiro, para outras nações. Então entendam o foco, ou o motivo pelo qual o Eterno julgou e criou as 2 casas para o povo de Israel. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que já existe no canal Tempo Está Próximo, Judeus e Gentios, um Israel, uma casa. E vocês verão outras passagens a respeito desse tema, as 2 casas de Israel. Tem muito sobre o que falar, porém entendam que, por causa disto, o Eterno decretou juízos. Por causa de quê? Da idolatria. E isso vem se estendendo até os dias atuais, para as 2 casas de Israel. No entanto, nosso Salvador, ele disse no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24, que ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque quando ele se manifestou aqui na terra como homem, a casa de Judá, ela tinha voltado já para Jerusalém e estava ali naquela terra, embora sob o governo do Império Romano. E também porque o Mashiach, o Messias, ele é prometido a Israel, porque a salvação vem dos Yahudim, vem do povo de Israel. Então, o Messias tinha que nascer ali,
e aquele povo era quem conhecia o verdadeiro Criador. Então, ele tinha que nascer ali. E por isso, o juízo, porque eles conheciam o Criador e mesmo assim foram após outros ídolos, transgredindo a Torá, a lei, fazendo imagens de esculturas para si, cometendo pecado de abominação aos olhos do Eterno, o Altíssimo, nosso Pai e Criador. Então, temos que as duas casas de Israel existem por causa de vários pecados, e o principal deles é a idolatria. Então, meus irmãos, entendam isso, guardem esse tema, porque será importante para entender outros contextos das profecias. Alguns já conhecem, mas o Eterno tem um modo de trazer com cada servo, filho ou ministro que ele coloca para trazer a palavra. Porém, nesse contexto agora, é sobre Efraim e a casa de Israel. Por que esse título? Para mostrar que o Eterno também chama de Efraim, ou casa de Efraim, referente à casa de Israel também. Então, para entendermos, vamos ler na Escritura. Eu vou usar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista corrigida. E no capítulo 37 do livro de Ezequiel, no versículo 19, nós temos o seguinte. Eu vou ler só esse versículo para entendermos esse estudo com esse título, Efraim e a casa de Israel. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, é como está aqui, porém é o Yahweh, aquele que era e será, ou aquele que foi e será, como temos lá no livro de Apocalipse, aquele que era, é e há de vir. Então temos a conjugação do nome do Eterno, e aqui está como Senhor Jeová, porém sabemos que não é o nome correto do Salvador ou do Criador, o nosso Pai Celestial. Aí ele continua dizendo, ele fala isso para o profeta Ezequiel, profetizar e dizer, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Eterno Yahweh, para que fique mais claro, eis que eu tomarei a vara de José, ou de Yahusef, Yosef, no hebraico moderno, que esteve na mão de Efraim. Sabemos que José teve 2 filhos no Egito, chamados Manassés e Efraim. Porém, neste tempo aqui, Efraim já é uma grande tribo. Por isso que ele fala, eis que eu tomaria a vara de José, que esteve na mão de Efraim. Porque a autoridade que estava na mão de José passou a Efraim, filho mais novo de José. Depois vamos ver por que isso. E as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Então temos que Judá, ou a tribo de Yahudá, também tem uma vara no sentido de cajado, de autoridade, de uma missão. Eles também possuem a bênção da primogenitura. Então temos que, como ele disse aqui, ele ajuntará tanto a vara de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras. Então quando ele diz a vara de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, ele está dizendo que é uma autoridade só que estava na mão de Efraim, um cajado, representando a casa de Israel, aquelas 10 tribos da casa de Israel, como vimos no vídeo anterior, representando no cajado ou na autoridade que estava na mão de Efraim, ou da tribo de Efraim, que passou de José a Efraim. Mas por que passou de José a Efraim? Vamos concluir o versículo. E farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Ou seja, de 2 cetros passará a ser um cetro só, um cajado só, uma vara só, na mão do Eterno. Por que do Eterno? Porque é Ele que reinará com vara de ferro através do nosso amado Salvador, o Mashiach,
como está lá no livro de Apocalipse, que vamos ler daqui a pouco. Mas vamos ver esse contexto aqui de Efraim. Vejam que ele está chamando Efraim, ou a vara de Efraim, de casa de Israel também. Então por que eu estou trazendo mais essa continuação? Porque vamos ver na Bíblia, no Tanar, que é a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, para os judeus que não aceitaram o Messias, o Cristo de Nazaré, como alguns conhecem, eles só usam o Tanar, que quer dizer que é a Bíblia completa, mas para eles é só o Antigo Testamento. Então quando eu falar Tanar, não estou me referindo somente ao Antigo Testamento, porque cremos no Mashiach de Nazaré. Então quando eu falar Tanar, é a Bíblia completa. Tanto os livros do Antigo Testamento como os livros do Novo Testamento, tá bom? Então, como vimos no estudo anterior, houve uma divisão em Israel. Era somente uma casa e depois passou a ter duas casas. Por causa de quê? Da idolatria. Lembram que vimos? A idolatria foi o foco, o problema, a abominação, o pecado que trouxe a divisão das duas casas. Nem todos os israelitas estavam consentindo com a idolatria de Salomão e suas mulheres. No entanto, a divisão veio, o juízo do Eterno veio, porque nem todos os israelitas consentiram com aquilo. Então houve a divisão das duas casas, embora a casa de Israel tenha pecado também com a idolatria, com o próprio Jeroboão, que foi o primeiro rei da casa de Israel. Então temos que, em várias passagens, o Eterno vai chamar a casa de Israel de Efraim. Mas por quê? Antes de vermos por quê, olhem aqui para essas duas fotos aqui no computador. Quando ele diz no versículo 19: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eu vou ler como está aqui na revista corrigida. Eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Aqui temos duas varas, dois pedaços de pau de madeira, tá? Então, é uma autoridade, um cajado que estava sobre a tribo de Efraim, porque o Eterno profetizou sobre Efraim, é o que vamos ver mais adiante, e também profetizou sobre Judá, que Judá jamais perderia sua autoridade. No entanto, foi a tribo de Judá que ficou responsável pelo Reino do Sul, juntamente com a tribo menor, a tribo de Benjamim. Então temos que ele promete que essas duas autoridades que tinham sido divididas, a casa de Efraim representando a casa de Israel e a casa de Judá, ele prometeu que ele uniria esses dois pedaços de pau e os transformaria em um pedaço de pau somente. Vejam aqui na direita, isso aqui é somente uma ilustração. Então aqui temos como se fosse dois pedaços de pau mesmo, sendo transformado em uma vara só, em um cajado só. Eles colocam aqui essa forma de arte para lembrar do nome de Israel, ou Israel, que começa com a letra, de uma forma transliterada, Y ou I, né? No hebraico seria Yud. E também é a primeira letra do nome do Eterno e do nome do nosso amado Salvador. Então temos que isso de fato ocorrerá. Não quer dizer que seja assim no formato de Y mesmo. Pode ser realmente no formato vertical somente, mas é só uma ilustração, é algo simbólico, para que vocês entendam. Então temos que essa autoridade que estava sobre Efraim e Judá, ele vai unir, ele dividiu e vai unir, e depois será um cajado só na sua mão. Israel voltará a ser um só, e não mais duas casas de Israel. Por quê? Vamos ler por quê, mas antes vamos confirmar aquela passagem de onde surgiu esse termo Efraim, porque quem for ler a Bíblia e não conhece sobre as duas casas de Israel, vai encontrar às vezes profecias para a casa de Israel e às vezes profecias para a casa de Efraim, ou a tribo de Efraim, ou Efraim como povo. Então vamos agora lá no livro de Bereshit, no início,
no grego é mais conhecido como Gênesis. No capítulo 48, nós vamos ver quando Jacó abençoou os filhos de José, de Yahussef ou Iosef, como está no hebraico moderno. E no capítulo 48, versículos 18 e 19, está assim: E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Eu só li esses dois versículos para resumir, mas o que aconteceu aqui nesse contexto? Depois você pode ver todo o capítulo 48 para entender melhor. É só ler numa leitura linear e você vai ver o contexto dessa passagem. Mas para resumir, eu só li esses dois versículos, 18 e 19, porque já é o suficiente. O que aconteceu ali? Houve aquela fome, como sabemos, na terra de Canaã, em todas as outras aldeias e regiões. E somente o Egito tinha lá sua dispensa, alimentação, para que eles pudessem viver e passar por aquele tempo de crise, tempo de escassez e de fome sobre a terra. Então, depois que os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento, José se revelou para eles e pediu para que trouxesse seu pai e suas famílias. E depois, quando eles vieram para o Egito, José, ao encontro de seu pai, apresentou seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho e Efraim o mais novo. E por costume, se abençoa com a destra, com a mão direita. E José, ele colocou Manassés como primogênito para receber a bênção com a mão direita. E Jacó, ao abençoar, ele cruzou as mãos e colocou a esquerda sobre o seu filho, o filho de José, que era o primogênito, Manassés. E a direita foi sobre o filho menor, Efraim. Mas por que aconteceu isso? Porque também Jacó, como filho mais novo, porque quando ele nasceu de sua mãe Rebeca, ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. E vocês devem conhecer a passagem. Quem recebeu a bênção da primogenitura foi o irmão mais novo, Jacó, e não Esaú, mais velho, que era o primogênito. Isso é no contexto de Israel, porque todos os descendentes de Israel recebem a bênção da primogenitura, seja de qual tribo for, porque todos são descendentes de Jacó, que passou a se chamar Israel. Entenderam? Então, isso aconteceu novamente através de Jacó, com o filho mais novo de José, porque José era o filho amado de Jacó. E ele foi abençoar os filhos de José. Só que José, ele tinha entendimento que a bênção tinha que ser sobre o primogênito. Mas Jacó sabia disso, porque o Eterno já estava lhe direcionando a isso, para fazer uma profecia. E por isso temos essa profecia nos versículos 19 e 20. Eu tinha lido 18 e 19, né? Eu vou ler o 20 agora. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Elohim te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Então vejam que foi algo do Criador, algo do Eterno, do Altíssimo, do Elohim de Israel, que estava falando ao coração de Jacó. Tanto que no versículo 19, no final, ele falou sobre Efraim, que a sua semente seria uma multidão de nações. Então temos aí um mistério. Não é mais só a nação de Israel, mas uma multidão de nações. Entenderam? O cajado, a autoridade na mão de Efraim. Uma multidão de nações. Então, neste contexto aqui dessa profecia, Israel ainda não tinha sido dividido. Porém, o Eterno já tinha revelado a Jacó que Efraim seria uma multidão de nações. Então, por isso temos, depois da divisão das duas tribos, que o Eterno, em sua onisciência, já tinha enxergado tudo isso. Por isso, colocou no coração de Jacó para que ele profetizasse assim. E depois, no decorrer da história, temos a divisão de Israel em duas casas.
as duas casas de Israel. Assunto que está começando a ser conhecido agora, porque anteriormente, alguns anos atrás, era muito pouco conhecido, e agora que está sendo mais conhecido. Porém, muitos ainda desconhecem essa profecia. Não é a principal profecia de toda a Bíblia, mas é uma das principais profecias que o Eterno fez sobre o seu povo. No entanto, o tema, as duas casas de Israel. E nesse título, Efraim é a casa de Israel. Por quê? Porque Efraim é a casa de Israel. Então entendam isso, não são duas coisas diferentes. Embora suas companheiras, as companheiras de Efraim, sejam lá as outras tribos de Israel. Entendem? Por isso temos ali no livro de Apocalipse, capítulo 7. Agora vamos ao livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, o apóstolo João, o discípulo amado do nosso Salvador, ele tem uma visão. E ele enxerga 144 mil selados com o Espírito Santo, para serem protegidos de todas as pragas, juízos do Eterno que vai vir sobre essa terra. Então temos que ali as 12 tribos de Israel, elas são seladas. Ele dá o nome de cada tribo. Porém a tribo de Efraim não consta ali naquelas 12 tribos que ele enxerga. Ele vê 12 mil selados com o Espírito Santo de cada tribo de Israel. Só não fala ali a tribo de Efraim e a tribo de Dan. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre a tribo de Dan. A tribo de Dan não está ali no contexto de Apocalipse porque ela pecou com a idolatria a um nível assim que o Eterno acabou banindo aquela tribo dessa lista aqui do livro de Apocalipse. Por isso não temos a tribo de Dan. E sim, temos ali a tribo de Manassés, no lugar da tribo de Dan, que é o primogênito de José. Temos 12 mil selados. A tribo de Efraim não se encontra, mas por quê? Depois que ele enxerga esses 144 mil selados, 12 mil de cada tribo, no capítulo 7, no versículo 9, nós temos que ele vê uma multidão, e assim está. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então temos aqui que ele enxerga uma grande multidão depois daqueles 144 mil. Essa grande multidão, ela está selada também. Porém vem depois dos 144 mil. Por quê? Porque os 144 mil são primícias. Não é somente um número simbólico. Ali existe sim um mistério simbólico, que muitos já entendem o que significa, os 144 mil. Também representa 400 anos, também representa outros números, que eu não vou falar aqui agora, até desde o início da criação. Desde o início da criação, falando dos 7 dias, do primeiro até o 7º dia, o dia de descanso. Então é um número simbólico, sim. Porém, não é só simbólica essa passagem. João viu literalmente. Ele se encontrou no dia do Senhor, no dia de Arro, no dia do Altíssimo, e viu 12 mil selados. Ele conseguiu contar. Tanto que depois ele vê uma multidão que ali ele descreve que não dava para contar, porque era uma multidão que não se podia contar. Mas antes ele tinha visto sim, de forma literal, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil. Isso é literal, mas por que primícias? Porque eles são os primeiros. Depois dos primeiros, vem toda aquela multidão que está representada em Efraim, que não dá para contar. Por isso que lá em Gênesis, vimos que ele será uma multidão de nações. É esse povo aqui, essa multidão que não dá para contar. Por isso que não está citado ali na descrição das 12 tribos, que é possível contar 12 mil de cada tribo. Embora eles se juntem depois, toda aquela multidão que não dá para contar, de Efraim, com aqueles 12 mil selados das 12 tribos de Israel, os 144 mil. Não vai haver assim uma divisão, é um Israel só. Israel não está separado da igreja, nem a igreja é separada de Israel. É um Israel só.
Porém, existem as primícias, a exemplo dos apóstolos que receberam o Ruach HaKodesh no dia de Pentecoste, ali no livro de Atos capítulo 2. Eles foram os primeiros, eles foram as primícias, eles receberam diretamente do Espírito Santo. Os outros que receberam o Espírito Santo também, receberam através deles e não diretamente do Espírito Santo, estão entendendo? Eles começaram a pregar ali no livro de Atos capítulo 2. Kefa, o Pedro, começou a pregar e ali foram batizados quase 3.000 almas, sem contar as crianças, as mulheres e as crianças, sem contar esses. Foram batizados 3.000 almas aproximadamente. Ou seja, esses que foram batizados, eles também receberam o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo. Eles foram compungidos em seus corações, eles foram influenciados por aquele mover do Espírito Santo sobre aqueles 120, mais precisamente os apóstolos, que receberam o dom do Espírito Santo, o batismo com poder do Ruach HaKodesh. Mas aqueles primeiros, eles são realmente as primícias. Depois vieram os outros, lógico que todos são primícias no contexto de toda a população mundial. Todos aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sejam aqueles que são primeiramente batizados no Espírito Santo ou aqueles que depois venham a ser batizados, todos eles são como primícias no contexto de toda a população mundial. Todos aqueles que são salvos são primícias do Criador, porque nem toda a população mundial vai ser salva, entenderam? Então, existem esses contextos. O que não podemos fazer é limitar para que seja uma coisa só, para que seja só simbólico, ou não seja simbólico, seja somente literal. Isso não podemos fazer, mas temos que somar e entender com uma visão macro, porque o Eterno tem uma visão macro. O ser humano ele tem uma visão limitada, mas o Eterno não. Então temos que ser humildes o suficiente para pedir ao Espírito Santo entendimento, revelação da sua palavra, para não limitar o contexto da profecia. Porque em muitas passagens, vocês já devem ter percebido, que algumas profecias falam de algo que vai acontecer, mas com duplo cumprimento. Um exemplo é a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Ele falou ali no contexto de Mateus, Matitiarro, capítulo 24, mas não se cumpriu tudo, aquilo vai se repetir novamente no tempo final. Então algumas profecias não significam somente uma coisa. Então, este é o contexto das duas casas de Israel, e nesse estudo, Efraim é a casa de Israel, que quer dizer que Efraim é a própria casa de Israel. A casa de Israel é representada em Efraim. 12.000 selados das 12 tribos de Israel são selados primeiros, mas ainda existem outros das próprias 12 tribos de Israel que não foram selados. Serão selados junto com aquela multidão, Efraim, que não dá para contar. Estão entendendo? Então Efraim ele representa, sim, a casa de Israel, no contexto de uma multidão que não dá para contar. Porque a casa de Israel ela foi dispersada por outras nações e se misturou com os gentios, aqueles que não eram judeus ou israelitas puros. Mas o Eterno tinha uma promessa para esse povo, para o povo de Israel, para os israelitas. Embora os próprios Yahudim judeus tenham se misturado também com os Goim, com os gentios em outras nações. Isso foi propósito do Eterno para atingir todo o mundo, todos os povos da terra, porque Ele é o Criador, Ele que fez o ser humano do pó da terra. Ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, Ele deu oportunidade a todos os povos, a todas as tribos, nações, línguas e raças, para que sejam salvas. Para que cada um, independente da sua raça, seja salvo. Para que você entenda que Israel não é somente os judeus, ou a tribo de Judá. Lembram do estudo sobre as duas casas de Israel e os dois cetros de autoridade? Os dois pedaços de pau que eu falei
no estudo anterior ou nos estudos anteriores, onde o Eterno chama a Israel ou as duas casas de Israel e fala que vai unir o cajado ou o pedaço de pau que está nas mãos de Efraim, que representa a casa de Israel, e o pedaço de pau que está nas mãos de Judá ou Yahudá, da casa de Judá, e que de ambos os paus ou varas ele fará um só na sua mão. E eu falei para vocês que iria citar a passagem de Apocalipse, embora tenha citado no contexto das duas casas, eu não citei a passagem do cetro de autoridade nas mãos dele, nas mãos do Eterno, do nosso Messias. Mas antes vamos ler quando ele fala do cetro de autoridade ou dessa vara nas mãos de Judá, consequentemente nas mãos da casa de Judá. Vimos que como ele profetizou para Ezequiel profetizar, as duas casas possuem uma autoridade, uma vara. Eles têm sim autoridade, porque eles que conheceram o Criador. Então temos que, lá no livro de Gênesis, o Bereshit, no hebraico, no capítulo 49, dos versículos 8 ao 12, Jacó, o pai dos 12 filhos que gerou as 12 tribos de Israel, no hebraico é Yaakov, ele faz uma profecia para cada filho dele. E dos versículos 8 ao 12 temos a profecia que ele faz ao seu filho Judá. Então vamos lê-la. E assim está: Judá, ou Yahudá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, Yahudá é leãozinho. Da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Yahudá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló. No hebraico, Siló, como está na forma aportuguesada, no hebraico é Shiló. E o que tem sobre Shiló? E a ele obedecerão os povos. Siló, de fato, foi uma região onde ficou por um bom tempo o tabernáculo que o Eterno ordenou a Moisés construir para o povo de Israel, onde ficava a tenda da congregação e a arca da aliança. Mas vamos continuar a leitura. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então temos, meus irmãos, que aqui ele faz uma profecia para Judá, para Yahudá, mas sabemos que Judá não seria louvado por seus irmãos ou por todas as tribos de Israel. Mas quem seria louvado, e é louvado e sempre será, é o Mashiach, o Messias, descendente de Yahudá, consequentemente descendente de Davi. Por isso que é dito que ele é filho de Davi. Mas aqui temos a expressão Shiló. Vamos ver o versículo 10. O cetro não se arredará de Yahudá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló. E o que significa Shiló? Aquele de quem é isto, o que pertence a ele. Ou seja, está se referindo ao cetro de autoridade, ao bastão, à vara. Até que venha aquele a quem é digno dessa autoridade, desse bastão, dessa vara. E aqui é representado em Shiló, onde ficou a Arca da Aliança, porque foi dada aos levitas e à tribo de Judá essa autoridade para ter em suas mãos ou
cuidado com o tabernáculo, consequentemente o templo, lá em Jerusalém. Isso é uma autoridade que foi dada à tribo de Judá. Porém, a profecia vai mais além, falando de uma pessoa a quem pertence esse cetro de autoridade. E essa pessoa é Yahushua HaMashiach, o ungido, o filho do Elohim vivo, o Altíssimo. Aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico imortal e glorificado. Quem viu os vídeos anteriores e conhece as profecias sabe que ele falou que vai juntar a vara das mãos de Efraim, da casa de Efraim ou da casa de Israel, com a vara das mãos da casa de Judá. Vai juntar os dois pedaços de pau, as duas varas, transformando em uma vara só em sua mão. Agora vamos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E ali temos: a respeito do Messias, está assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está na versão da Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida, e aqui estou usando nesse estudo. Porém, sabem que quando vem a palavra de Deus, principalmente na Antiga Aliança no hebraico, no original temos a palavra Elohim. Então seria Elohim Todo-Poderoso aqui no final. Então temos que, já no juízo das nações, a sua palavra é como a espada que fere as nações e as vence. E no mesmo sentido, ele é o mesmo que vai reger essas nações com seu cetro de ferro, como está aqui, no sentido que é o cetro de autoridade, com a sua instrução, com a sua justiça, com a autoridade, com aquela vara que ele disse através de Ezequiel, e também nessa profecia que Jacob fez para Judá e Judá, que o cetro jamais sairia da mão da tribo de Judá. Só que ali, quando Jacó falou, ele falou ao seu filho Judá. Então esse cetro vai ser de Judá, o filho de Jacó? Claro que não. O que estamos vendo aqui no decorrer das profecias é que esse cetro ele passa ao descendente dele, a Siló. Aquele a quem pertence isto, pertence o quê? Esse cetro de autoridade. No versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Estão vendo aqui? Porque Yahushua é o descendente ao trono de Davi. Quando o anjo Gabriel apareceu a Miriam, ou Maria, e disse que ela teria um filho, e que ele seria descendente de Davi, e herdaria o trono de Davi, é porque ele é herdeiro. E a ele obedecerão os povos, por isso está que ele reinará, lá em Apocalipse 19:15, com vara de ferro, porque pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Elohim Todo-Poderoso, quando ele vier com poder e grande glória, como ele prometeu. Com poder e majestade, grande majestade, porque ele não vai vir mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, como está no versículo 16. Então, vejam que esse cetro de autoridade de uma tribo para cuidar do ensino da Torá, da instrução do Eterno, dos mandamentos, dos sacrifícios que faziam na Antiga Aliança, essa autoridade passa por séculos e séculos e milênios pela tribo de Judá até chegar no Messias, no Mashiach, conforme ele mesmo disse, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então temos que essas profecias sobre as duas casas de Israel se cumprirão. E no final não teremos mais duas autoridades, uma da casa de Judá e outra da casa de Israel, porque serão uma autoridade só, porque
todos eles, quando estiverem unidos em uma vara só nas mãos do Rei dos Reis, eles reinarão com ele. Então não haverá necessidade de divisão, ou de ter duas casas, ou dois pedaços de pau. Alguns podem acreditar que eles não tenham, mas têm. O Eterno profetizou em Ezequiel, como lemos e vimos naqueles vídeos anteriores, que eles possuem essa autoridade, porque creram no Salvador, creram no Altíssimo, e é eles que detêm esse conhecimento dele. Por isso possuem essa autoridade, porque foram feitas profecias sobre as duas casas de Israel, tanto a tribo de Judá, a casa de Judá, como a casa de Efraim, a casa de Israel. Então temos aí Shiló e aquele a quem pertence o cetro. Que cetro? O cetro de autoridade, que jamais sairia das mãos de Judá. Seria Judá aquele que teria autoridade para que todos se dobrassem diante dele? Não, mas está falando de Shiló, aquele a quem pertence isto. E a quem pertence? Ao Mashiach, filho de Davi. Ao Mashiach ben Davi, o nosso Salvador, o Mashiach ressurreto. Então por isso o tema está como Shiló e o cetro de autoridade. Vamos dar continuidade com mais uma porção sobre as duas casas de Israel, intitulado dessa vez Pesel, o Criador prevê o pecado de Israel. Literalmente a palavra Pesel ou Pesel do hebraico significa ídolo ou escultura, uma imagem de escultura. E no livro de Devarim ou Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 23, vamos ler até o 35. Então, a partir do versículo 23, o Eterno diz assim através do profeta Moshe, ou Moisés, o seguinte: eu vou usar nessa ocasião a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E assim está: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, do eu sou eternamente, do YHWH, vosso Elohim, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida. Eu vou ler de novo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Yud-He-Vav-He, vosso Elohim, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, alguma Pesel, semelhança de alguma coisa que o Yahweh, vosso Elohim, vos proibiu. E como vocês viram nos últimos estudos sobre as duas casas de Israel, o principal pecado que trouxe a divisão de Israel em duas casas, casa de Judá e casa de Israel, reino do sul e reino do norte, foi a idolatria. Então temos que, antes de Israel até mesmo se formar com reis e criarem um templo, o Eterno já tinha visto e profetizado que eles cometeriam esse pecado. Porque o Yahweh, teu Elohim, é fogo que consome, é Elohim zeloso. Agora se atentem bem para esse versículo, versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Yahweh, aquele que era, é e será para sempre, teu Elohim, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente. Da terra qual
passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Então vejam que essa palavra foi profetizada através do profeta Moisés, que eles cairiam nesse pecado antes de possuir a terra. E ele não estava falando do pecado que eles cometeriam depois da divisão das duas casas, mas antes, na própria terra de Jerusalém, na terra de Israel. Então temos que, no versículo 27, ele continua dizendo: o Yahweh vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Yahweh vos conduzirá. Então vejam aqui, ele dizendo, antes de Israel ter o seu primeiro rei, antes de construírem um templo, antes de habitarem em Jerusalém, ele já tinha predito, ele tinha visto em sua presciência, onisciência, que eles cometeriam esse pecado. E já tinha profetizado aqui através de Moisés. Por isso que eu falei nos últimos vídeos que um dos pecados principais, ou pecado principal que trouxe esse juízo, dividindo Israel em duas casas, foi a idolatria. Então guardem isso bem, porque é algo que o Eterno viu em sua presciência que aconteceria, e ele julgaria conforme o pecado deles. E vejam no versículo 28, aqui está a dispersão, a diáspora de Israel, tanto da casa de Judá como da casa de Israel, as 10 tribos, por outras nações. No versículo 28, lá servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Yahweh, teu Elohim, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então vejam que aqueles que são dispersos, tanto da casa de Judá como da casa de Israel, depois de séculos e séculos, vão fazer a techuvá, aquele retorno ao Criador, não é? A um ismo, a uma religião, precisamente ao judaísmo, ao catolicismo, ao protestantismo. Mas essa techuvá, esse retorno, esse arrependimento é o próprio Criador. Então entendo a diferença. Não é se voltar às raízes hebraicas da fé dentro de um ismo como o judaísmo. Não. É se voltar realmente à pessoa, ao ser do eterno Criador. Por isso que ele diz, lá, perdidos entre as nações, depois de terem pecado com ídolos, como está no versículo 28. Ídolos de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Depois deles terem pecado, até por gerações, haverá um tempo que eles se voltarão a ele de novo. Vejam que aqui eles nem entendiam, Israel ali junto com Moisés, ouviram isto, mas não sabiam que teriam rei, que teriam reis, e que um dia Israel seria dividido em duas casas e eles seriam dispersos já em duas casas de Israel divididas. Eles não sabiam disso, mas o Eterno já tinha predito aqui. Isso aconteceu de fato já com Israel dividido em duas casas de Israel. Então temos no versículo 30, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, vejam que para esses dias, e te voltares para o Yahweh, teu Elohim, para o eu sou o que serei, teu Criador, porque ele é eterno, ele vive eternamente, e lhe atenderes a voz,
então o Yahweh, teu Elohim, teu Criador, não te desamparará, porquanto é Elohim misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde Bereshit, desde Gênesis, desde o início, quando o Criador fez Adão, o homem, do pó da terra. Adão significa do hebraico vermelho, porque do pó da terra, do barro, o homem foi criado. Então, desde o início, desde Gênesis, desde Bereshit, o que ele diz aqui? Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, de algum Elohim, coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, algum Elohim, ídolo, né? Escultura, porque a palavra Elohim é usada para o verdadeiro Criador e para os falsos deuses, para os falsos ídolos. Por isso está aqui, Elohim para o Criador, ou de algum Elohim com E minúsculo, para que entendam, né? Usando o grego, seria Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Então, a palavra Elohim, ela serve para os dois. Porém, só existe um que é verdadeiro. Então, ele diz, do versículo 32 ao 33. Eu vou ler de novo direto. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Elohim do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Elohim tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Yahweh, vosso Elohim, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Yahweh é Elohim, que o eu sou o que serei, é o Criador, é o poderoso, é o Altíssimo. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Yahweh é Elohim. Nenhum outro há, senão Ele. Então temos aqui, nessa leitura que fizemos, depois você pode ler o capítulo 4 inteiro de Deuteronômio, ou Devarim, como está no hebraico. Mas eu escolhi do versículo 23 ao 35, para vocês entenderem que naquele tempo, quando Moisés trazia a Torá, Deuteronômio é o 5º livro, né? Devarim é o 5º livro da Torá, porque são 5 livros a Torá, ou Pentateuco, como é chamado também. Ele estava trazendo ali o final do Pentateuco, da Torá, que quer dizer instrução no hebraico. Torá no hebraico quer dizer instrução. Torá é uma palavra em hebraico, que quer dizer instrução, porque traz a instrução do Eterno para o seu povo. Então, quando estava terminando a Torá, já no 5º livro, aqui como está numerado, capítulo 4, o Eterno traz esses estatutos, instruções, e profetiza através de Moisés o que aconteceria com Israel, sem mesmo eles ainda terem se tornado um reino com um rei como homem, porque eles tinham como rei o próprio Criador. Então no versículo 27, nós temos que o Eterno já tinha previsto e falado o que aconteceria, que Ele mesmo espalharia eles entre os povos. Por quê?
o que vemos no início, Pecel, imagem de escultura, idolatria, ídolo. Esse é o pecado que trouxe realmente a divisão de Israel em duas casas. Então temos mais essa porção para entendermos que desde antes o Eterno já tinha previsto e dito que iria acontecer. Mas não porque o Eterno quis que eles pecassem, mas porque o Eterno, o Altíssimo, em sua onisciência, viu que eles fariam isso no futuro, mas também viu que eles voltariam a Ele. E por isso que no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32, ele diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Neste tempo aqui, Israel já estava dividido, porém está no contexto que ele falou lá com Moisés. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, lá com Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Yahweh. Então aqui ele está falando que eles realmente anularam a sua aliança. Com o quê? Com a idolatria, Pecel, imagem de escultura. Esse foi o pecado principal que ocasionou a divisão de Israel em duas casas. Por isso que ele tinha profetizado lá, no versículo 27 de Deuteronômio 4, que ele, o Eterno, os espalharia entre as nações. Então temos que, por causa deles, dos hebreus, deles terem anulado a sua aliança, que o Eterno os espalhou entre as nações. Mas como vimos também lá em Deuteronômio, eles se voltariam a Ele, se arrependeriam, fariam e já estão fazendo a verdadeira techuvá, não se voltando como alguns estão fazendo à religião, ao judaísmo, mas sim ao Eterno Criador, verdadeiramente independente de religião, porque está escrito no versículo 33 sobre a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, falando já dos últimos dias, como lemos lá no capítulo 4, falando dos últimos dias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança se concluirá totalmente já no reino milenial, já na ressurreição dos mortos salvos, no Mashiach, no Messias, e na transformação dos vivos. Porém, ela dá um start, um início, com o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é o sangue da nova aliança, é o pacto da nova aliança. Porque a antiga foi quebrada, foi anulada pelo povo hebreu, por eles terem se esquecido do Criador e se voltado a ídolos, a imagem de escultura, Pecel. Então é necessário que o próprio Criador se faça carne, venha e faça um novo pacto, uma nova aliança. E temos isso prometido aqui com Jeremias. Então é através desse novo pacto, dessa nova aliança, que Israel e as duas casas de Israel se voltarão verdadeiramente ao Eterno, ao Altíssimo. Para o seu povo é o sangue da nova aliança. Então não é mais uma antiga aliança, embora os estatutos e mandamentos continuem na nova aliança. Por isso que ele falou no versículo 33 que as leis seriam imprimidas, escritas no coração. Vamos ler? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim,
e eles serão meu povo. Então, essa nova aliança que inicia a partir do sangue do Cordeiro e se concluirá totalmente no milênio, o Eterno traz os mandamentos da Torá, porém não conforme aquela antiga aliança. Por isso que está como Antigo Testamento na Bíblia e Novo Testamento. Mas o contexto real é a aliança. Então ele diz, não conforme aquela antiga aliança que o povo de Israel anulou, porque eles pecaram, indo após outros ídolos. Então ele traz uma nova aliança com os mesmos mandamentos, mas não escritos mais em tábuas de pedra. Escritos o que? Os mandamentos, mas sim imprimido nas mentes e no coração, através do sangue do Cordeiro. Essa é a nova aliança. Então, a união das duas casas novamente se dará por causa do sangue da nova aliança. E nessa ocasião, o título é Isaías 11 e as duas casas de Israel. Mas por que o capítulo 11 de Isaías? Porque eu vou lê-lo inteiro e vamos ver a promessa do Messias, o pacífico reino, do Messias e próspero reino, e também a menção das duas casas nesse capítulo. Por isso Isaías 11 e as duas casas de Israel. Não se atentem aos barulhos de fundo de ônibus, porque eu moro aqui perto de uma avenida, mas se concentrem na palavra que é falada aqui. Então vamos dar início a esse estudo e que o Eterno nos abençoe e permita que possamos entender a sua palavra no contexto real. No nome de Yahushua, que assim seja. Então vamos iniciar a leitura. E assim está. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Eu estou lendo na versão revista corrigida de João Ferreira de Almeida. Então temos aqui a promessa de um rebento das raízes de Jessé, sobre um renovo que frutificará. E sabemos que esse renovo é o Messias, nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno, porque tudo que ele fez prosperou, e a sua morte não foi um fracasso no madeiro, como disse o Papa Francisco dos católicos, mas foi um sucesso. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então temos que, das suas raízes, um renovo frutificará. A maioria dos cristãos, teólogos e messiânicos, crentes no Messias Salvador, sabem que esse texto se refere ao Messias, aquele que veio, que nasceu em Belém da Judéia, viveu em Nazaré e percorreu toda a terra de Israel. A maioria sabe que esse versículo se refere a ele. E não tem o que discutir, embora alguns o neguem, Mas até aqueles que o negam sabem que está prometido nas Escrituras um Mashiach ben Davi, que é o Messias, filho de Davi, porque é da descendência de Davi. Então por isso está assim. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahu, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e de temor de Yahu. E deleitar-se-á no temor de Yahu, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vejam a importância desse versículo 4, embora todo o capítulo seja importante. Nesse versículo 4, temos aqui algumas características da personalidade do Messias, que é julgar com justiça os pobres, repreender com equidade, com o oposto de iniquidade, com justiça, os mansos da terra, e ferir a terra com a vara
que sai da sua boca, que é a sua palavra, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, que ele, com a espada que sai da sua boca, ferirá as nações. E também matará o anticristo com o sopro de sua boca, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso está escrito: e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Estão vendo o ímpio aqui no reflexo do anti-Messias? De 2 Tessalonicenses 2? Que ele acabará com ele com o sopro de sua boca, com a sua palavra. Porque a palavra é um sopro. Não é verdade? Então temos no versículo 5 em diante: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Vejam que versículo maravilhoso, uma promessa para o milênio, porque depois que ele vier, haverá um reino próspero, um reino pacífico nessa terra. Será o reino milenial, como está prometido em Apocalipse, capítulo 20. Então temos que esse período de um milênio acontecerá aqui na terra, com a justiça e reino de vara de ferro nas mãos do Criador. Porque ele prometeu, como vocês viram nos vídeos anteriores, que ele juntará o pedaço de pau da mão de Efraim, ou das mãos de Efraim, com o pedaço de pau das mãos de Judá, da casa de Judá, de ambas as casas, e vai formar uma vara só em sua mão, um cajado, uma autoridade, porque ele abençoa as duas casas. Porém, essa promessa de um cajado só em suas mãos e a união das duas casas, ela se concluirá totalmente só no milênio. Por isso está escrito em Apocalipse 19 que ele reinará com vara de ferro. E quando é que ele vai reinar nessa terra? Quando inicia o milênio. Então temos que as profecias vão vir sendo cumpridas, mas algumas só serão cumpridas totalmente no milênio. E aqui temos a promessa que não haverá raiva e animais matando uns aos outros. Por isso que o leopardo com o cabrito se deitará, e assim por diante. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. Então, toda a terra vai conhecer ao eterno Criador, porque ele estará aqui na manifestação do Rei dos Reis, do Messias entre nós, do Elohim conosco, porém em um corpo eterno e glorificado. Então toda a terra passará por um período de paz, mesmo tendo mortais nela. E quem são esses mortais? Aqueles que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas se renderam a ele, quando ele veio como leão da tribo de Yahudá, como Rei dos Reis. Se renderam a ele em sua vinda. Por isso entraram no reino milenial. Por isso no versículo 7, quer dizer 8, fala que uma criança de peito e o já desmamado não sofrerão danos, porque haverá casamentos no reino milenial, casamentos corretos, conforme está na Torá, e eles terão filhos e filhos, e toda a terra será cheia de habitantes através do casamento, e também serão reinados, porque eles serão súditos nesse reino. Eles serão reinados por aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro, pela noiva, o Israel verdadeiro, aquele que foi salvo mediante o sangue do Cordeiro. E se morreram, ressuscitaram. E entre aqueles que estavam vivos, ou estarão vivos, quando isto ocorrer, quando ele vier,
serão transformados. Então, os ressurretos e os transformados em corpos eternos, eles reinarão com o Messias sobre todos os habitantes da terra, aqueles que entraram no milênio como súditos, por misericórdia do Eterno. Se você quiser saber mais sobre o milênio, veja o vídeo O Milênio de Imortais e Mortais, que está no canal. E continuando a leitura, temos: e acontecerá naquele dia que as nações se perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente em Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Estão vendo aqui? Vejam o versículo 14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, porque muitos desses que são pertencentes às 2 casas de Israel, eles são descendentes mesmo daqueles primeiros hebreus ou israelitas, e hoje estão como gentios entre as nações, porém salvos e remidos no sangue do Cordeiro, e o Eterno os ajuntará naquele dia. Por isso, reinarão com ele. Vejam que está aqui que eles serão sobre esses povos. E naquele dia também acabará a inveja daqueles que se intitulam judeus, e são judeus de fato, são responsáveis pelo reino do sul, a casa de Judá, e aqueles que são das 10 tribos, reino do norte. Porque existe uma inveja entre eles, devido a alguns terem sido dispersos e se contaminado com ídolos, e alguns se acham mais santos que outros. Porém, naquele dia acabará tudo isso. O Eterno abençoa todos. Então todos reinarão com o Messias, todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pois haverá sobreviventes também das 2 casas de Israel, que entrarão no milênio, mas não serão transformados. E se morrerem, não serão ressuscitados. Serão como realmente servos, súditos nesse reino. Aqui é onde está a diferença. Porque a maioria acredita que todos das 2 casas de Israel serão salvos mediante o sangue do Cordeiro, como noiva do Cordeiro. E não, alguns serão servos e súditos, porque se renderão a ele como Rei dos Reis, mediante a Torá, a instrução do Eterno, e não pelo sangue do Cordeiro. Esse é um detalhe que a maioria daqueles que pregam sobre as 2 casas de Israel não falam, mas está nas Escrituras. Mas não existe separação de Israel com a igreja, porque a igreja, na verdade, é o Israel, como está em Romanos capítulo 11, onde são enxertados nessa oliveira, que é o Israel da promessa, tanto gentios como judeus e israelitas. Não se exalta uma raça ou nacionalidade. Todos que são enxertados na oliveira, que é o Israel da promessa, e se alimentam dessa seiva da raiz da oliveira, que é o Messias, a sua palavra, todos eles passam a ser Israel, o Israel verdadeiro, a mulher vestida de sol, que está lá em Apocalipse capítulo 12. E continuando os últimos 2 versículos, 15 e 16, temos o seguinte: e o Senhor, e o Yahweh, aquele que disse, eu sou o que sou, eu serei o que serei, destruirá totalmente o braço de mar do Egito,
e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então temos aqui em vários versículos detalhes de todos os juízos e obras que o Eterno fará. Temos aqui no versículo 15 que o rio Eufrates, aqui não está como o rio Eufrates, mas é o rio Eufrates que ele está se referindo aqui. Porém ele não diz que é Eufrates, em outras traduções traz como rio Eufrates. Ele acabará com o rio Eufrates e dividi-lo-á, ele vai dividir esse rio em 7 correntes. Hoje ele não está assim, então a geografia vai mudar. Temos em Apocalipse que um dos juízos das taças é sobre o rio Eufrates, para ele se secar totalmente. Então vemos que isto aqui é uma continuação do que está decretado no livro de Apocalipse. Depois que o rio se seque, vejam que existe uma conexão, existe um vínculo, um sentido. O rio vai se secar no juízo de Apocalipse. E aqui está dizendo o quê? No versículo 15, que qualquer atravessará com calçados esse rio, porque ele vai se secar. Então temos que a geografia mudará quando ele voltar. Então são detalhes que vão ocorrer. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria. Não que a Síria ainda exista, porque o Império Assírio caiu, foi destruído. A exemplo de Senaqueribe, que tentou afrontar o reino de Judá, a casa de Judá, e através de Isaías, que estava vivo naquele tempo, o Eterno profetizou, e um anjo matou 185.000 assírios. E Senaqueribe voltou para sua terra em Nínive. Então temos que essa passagem é verídica. De fato, ele julgou a Síria entre os seus montes, porque os 185.000 soldados assírios, eles cercaram Jerusalém, e Jerusalém é cercada por montes. E ali mesmo, o anjo do Eterno veio e matou 185.000, um anjo só. Então temos que a queda do Império Assírio começou ali. Tanto que depois veio o Império Babilônico. Mas ele fala assim, que ele vai trazer os resíduos, ele vai trazer aqueles que se dispersaram na Síria, porque a casa de Israel, no reino da Samaria, reino do norte, eles foram cativos pelo Império Assírio. E ali se dispersaram e não voltaram mais para a terra de Israel. E todos aqueles que foram dispersos desde aqueles tempos ficaram naquelas regiões, mesmo que os impérios tenham caído. Alguns que foram para a Babilônia, para a Síria e por outras nações. Mesmo depois da queda desses impérios, alguns voltaram para Israel, mas nem todos voltaram. A maioria não voltou, por isso que temos várias tribos perdidas por aí. Aí assim ele fala que os que restarem da Síria, daqueles que foram cativos, porque todas as 10 tribos que estavam no reino do norte de Israel, na casa de Israel, né? Samaria, como é mais conhecido biblicamente, eles foram cativos para a Síria, ou seja, aquelas 10 tribos foram para a Síria e se dispersaram desde então por outras nações também. Aí o Eterno traz essa palavra, porque a dispersão dos israelitas das 10 tribos foi para a Síria, e a dispersão da casa de Judá foi para a Babilônia. Por isso ele traz o exemplo aqui no versículo 16 das 2 casas sendo dispersas. E então diz que, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito, que ele tirou Israel de dentro do Egito, ele vai trazer tanto judeus como israelitas, e Ahudim, né? Israelitas das 2 casas de Israel que estiverem dispersos em todo o mundo. Ele vai trazer de volta uma promessa. Alguns já voltaram desde 1948, quando fundaram o Estado sionista de Israel, né? Embora não sejam todos aqueles que estão lá crentes nas Escrituras Sagradas,
alguns voltaram, mesmo por um vínculo político, né? Uma concessão política. O Eterno permitiu para que se cumpram as profecias. Mas alguns sabem que nem todos aqueles que estão lá que dizem ser judeus são na verdade judeus. E também possuem sim pessoas de outras tribos, israelitas, descendentes das 10 tribos de Israel lá atualmente, mas são poucos. Então todas essas profecias se cumprirão em sua totalidade sobre as 2 casas de Israel no reino milenial, porque ele dispersou Israel, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, o Efraim, por todas as nações, para que todas as nações pudessem ser salvas por eles. Não que são salvos por esses descendentes, mas que através deles o sangue do Cordeiro, ao qual era prometido o Messias, né? O seu sangue foi prometido, o Messias foi prometido para Israel, para as 2 casas de Israel. Então o sangue do Cordeiro chegar a todas as nações através daqueles a que tinham direito a essa salvação, daqueles que conheceram o verdadeiro Criador e tinham a promessa na palavra. Então, ao dispersá-los entre as nações, eles se envolvem com gentios. Então o sangue do Cordeiro chega a esses gentios para os salvar, através deles também, através da promessa do Messias. E hoje temos muitos descendentes que nem sabem que são descendentes das tribos de Israel, mas são crentes no Salvador. E naquele dia, conhecido também como arrebatamento, ele terá os seus escolhidos juntos das 2 casas de Israel. E por que não terão mais inveja Efraim de Judá e Judá de Efraim? Porque eles serão um só povo, e não serão mais 2 casas de Israel, mas estarão reunidos na presença do nosso Salvador. E aqueles que são judeus ou messiânicos e têm uma dor de cotovelo por causa dos cristãos, e alguns cristãos que realmente são salvos pelo sangue do Cordeiro, porque são sinceros de coração, eles também não terão inveja dos judeus ou dos israelitas, daqueles que conhecem o hebraico. Não, serão um povo só, porque ambos que receberem essa promessa da transformação, de julgarem aos povos, reinarem sobre eles como Messias, eles serão salvos pelo sangue do Cordeiro. Então temos aí a união das 2 casas, que inicia pelo sangue do Cordeiro, como eu já disse em vídeos anteriores, que ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E também disse: ide por todo mundo, pregai, abençoará o Evangelho, as boas novas, a toda criatura. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Yohanan 3,16. Evangelho de João 3,16. Então, ele amou a todos. Então, essa é uma estratégia. Devido aos pecados de Israel, o Eterno os dispersou. Mas ele já estava usando de estratégia para envolver todas as nações, todas as raças e povos da terra, para envolvê-los com aqueles que conheceram o Criador, a sua palavra, porque não existe outro Deus, para que você entenda, não existe outro ser criador de todas as coisas a quem devemos devoção. Só existe um, e é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Por isso está escrito Emanuel, que quer dizer Elohim conosco, Deus conosco, como a maioria já entendeu. Dá para falar muito mais sobre esse capítulo 11 do livro de Isaías, mas eu vou encerrar por aqui, nesse título, Isaías 11 e as 2 casas de Israel. Então entenda o propósito da profecia para as 2 casas de Israel. Existe uma profecia, mas existem várias outras que são referentes às 2 casas de Israel. Profecias muito importantes. Então, para finalizar, eu concluo por aqui. Que o Eterno abençoe a todos, o Altíssimo abençoe a todos com a sua sabedoria, que vem do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Porque sem ele nada podemos fazer.
Sem ele seria só intelecto humano. Devemos entender racionalmente, mas movidos pelo discernimento do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. E se você não viu algum dos vídeos, veja. Shalom e até os próximos estudos.